Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais do santuário. No século VII, no Oriente, havia uma festa chamada Dormição de Nossa Senhora. E ainda no século VII, exatamente no ano 687, essa festa foi trazida para o Ocidente pelo Papa Sérgio I. E essa festa foi mudada para o nome de Assunção de Nossa Senhora, que é a festa que estamos celebrando hoje. Pela festa de Assunção de Nossa Senhora, nós cremos que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. E quem primeiro proclamou que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma foi São Gregório de Tours. Hoje nós cremos e celebramos então a Assunção de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas. Visita de Maria a Isabel. O encontro entre a mãe do Salvador, Maria, e a mãe do precursor, Isabel. E ainda no ventre de Isabel, João Batista já reconhece que está na presença do Senhor e se agita de alegria. É reconhecida a presença do Senhor. Maria e Isabel eram primas, amigas, que juntas testemunham a misericórdia, o poder de Deus. E depois temos o Cântico de Maria. O Cântico de Maria também aparece no Antigo Testamento, no livro dos Juízes, no capítulo 5, quando Débora também entoou esse canto. E também no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, quando Ana, a mãe de Samuel, também entoou esse canto. O Cântico de Maria, chamado em latim Magnificat, pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, Deus e Maria, que vai do capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 50. Maria reconhece-se como serva do Senhor e Maria mostra que está consciente de sua missão. Na segunda parte, Deus e os humildes, que vai do capítulo 1, do versículo 51 ao versículo 53. Maria elogia o modo de atuação de Deus. Deus exalta os humildes e derruba os poderosos desse mundo. E na terceira parte, Deus e Israel, capítulo 1, versículo 54 e versículo 55. Maria destaca o ambiente teológico onde Deus atua. É Israel, seu povo. Inicialmente, anunciando a Israel, também vai ampliar para todo mundo, porque Jesus, quando nasceu, veio e disse que veio para salvar todos os povos. Então, o Cântico de Maria, dividido em 3 partes. A primeira parte, Deus e Maria. A segunda parte, Deus e os humildes. E a terceira parte, Deus e Israel. E nesse cântico, Maria está então destacando, revelando que Deus tem um projeto salvífico para todo mundo. Deus, irmãos e irmãs, se revela de 2 grandes formas à humanidade. Se revela de forma natural, pela criação do mundo, pela criação da natureza, e se revela de forma sobrenatural pela encarnação de seu Filho. E nós, quando cremos, temos fé. Por isso que fé é resposta humana à revelação de Deus. Maria e Isabel tinham muita fé e sempre confiaram na sabedoria de Deus. Maria, quando recebeu a anunciação do anjo Gabriel, não pediu provas, não exigiu garantias. Simplesmente disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E depois, quando viu seu filho na cruz, não ficou gritando com Deus: tira esse menino daí. Ela esperou, porque sabia que algo melhor viria, e veio a ressurreição. Então, sempre confiou na sabedoria de Deus. E Maria nunca exigiu protagonismo para si. Lembremos que nas bodas de Caná, ela apontou para Jesus e disse: fazei tudo que ele vos disser. Então Maria era humilde, porque como criatura de Deus, apontava sempre para Jesus, destacando: ele é o Salvador, é a ele quem nós devemos seguir. E ela também, como mãe, vivia os ensinamentos de seu filho. Também José, o pai adotivo de Jesus, segundo a linhagem de Davi, também era alguém muito humilde, que também sempre respeitou o protagonismo de Jesus e apontava como Jesus o Filho de Deus, o Salvador da humanidade.
Depois nós temos a primeira leitura do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito no século I. Naquele contexto havia muitas perseguições aos seguidores de Jesus, porque o Império Romano e as autoridades judaicas até matavam aquelas pessoas que seguiam Jesus. E esse texto lido aqui hoje é um texto simbólico, que não aconteceu como está literalmente escrito. É uma leitura simbólica, mostrando que o povo de Deus estava sendo perseguido. O primeiro sinal que aparece no céu é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança mostra a presença de Deus. Depois aparece uma mulher grávida. A mulher grávida era símbolo de Israel, porque Israel estava aguardando a vinda do Messias. Enquanto ele não vinha, sofria as dores, sofria os incômodos, ainda aguardando a chegada do Messias, que vinha para libertar. E depois a mulher tinha uma coroa na cabeça. E nessa coroa havia quantas estrelas, irmãos e irmãs? Quantas? 12, exatamente porque as 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E depois a mulher fugiu para o deserto, fugindo do dragão, porque lembra o povo hebreu, os israelitas, que saíram do Egito, passaram pelo deserto e foram rumo à terra prometida. E havia outro sinal no céu, um dragão. O dragão simboliza o Império Romano, que persegue os cristãos. Havia 7 coroas nas cabeças deles, do dragão, que são as 7 coroas dos imperadores romanos que perseguiram os cristãos. Então, um texto simbólico, não aconteceu dessa forma, é uma leitura simbólica que São João, que escreveu também o Apocalipse, além do Evangelho, está anunciando que o povo cristão estava perseguido. Mas a igreja sempre prevalece apesar das perseguições, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós que compomos esse corpo de Cristo, porque nós que estamos aqui, somos nós que participamos do corpo de Cristo e somos nós que anunciamos em boas atitudes a igreja, somos nós que anunciamos em boas ações a igreja que cremos. E o Filho de Deus, então, é o Filho, é o Messias que vem para salvar Israel e salvar todo o povo de Deus. E ele conta carinhosamente com cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui para participarmos da construção do reino de Deus na terra. Salmo 44. Que o rei se encante com vossa beleza. Deus institui Jesus, o rei do universo. E Jesus tem um reinado encantador. Primeiro, que é um reinado que não utiliza armas, que não utiliza força. Ele se baseia no amor, na bondade, na justiça, na misericórdia, na paz, na sabedoria e na verdade. E segundo, porque todas as pessoas são chamadas a participar desse reino. Todos nós construímos o reino de Deus na terra. Então é um reinado encantador. Por isso que nós encantamos com a beleza desse reino. Porém, não basta encantar-se. É preciso viver o que Jesus ensina. Ele próprio já disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque é preciso viver o que Jesus ensina. Tudo que Jesus fala e faz é encantador, porque ele sempre ajudava as pessoas e tem palavras libertadoras. Porém, é preciso sempre estar disposto a viver o que ele ensina. E ele, com carinho, acolhe todo aquele que se dispõe a viver os seus ensinamentos. A segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo destaca que, assim como o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e veio a morte como consequência do pecado, agora Jesus vem e corrige o erro de Adão, porque Jesus agora obedece ao Pai até a morte, por amor, e ele morre pelas mãos humanas, mas pelo Pai é ressuscitado. Então Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. É por isso que Jesus então ressuscita quem com ele na terra vive. O fim da vida terrena é o início da vida celeste, ou seja, quem na terra vive em comunhão com Deus, por ele é ressuscitado para viver na casa do Pai. E nós cremos, por isso estamos aqui. Na profissão de fé, que vamos rezar daqui a pouco, na segunda parte do credo, nós temos a profissão de fé em Jesus,
quando vamos dizer que cremos em Jesus, seu único Filho, e no final dessa parte vamos dizer que há de vir julgar os vivos e os mortos. Ou seja, cada um de nós vai encontrar com Jesus no fim de sua vida terrena e vai responder pelos seus erros conforme o seu grau de consciência, o seu grau de discernimento. Mas também vai ser valorizado, porque Jesus valoriza muito mais as nossas qualidades, mas chama atenção para que nós estejamos atentos a fim de que evitemos os nossos erros e cada vez mais cresçamos na fé. Só a prova de estarmos aqui hoje juntos, reunidos, rezando, já mostra que nossas qualidades são muito maiores que os nossos defeitos. Porém, sempre vamos ter que melhorar cada vez mais, porque isso é um processo humano. Sempre vamos crescer fisicamente e precisamos crescer também na fé. E claro que o crescimento na fé exige o esforço de nós, porque precisamos interessar pela palavra de Deus e buscar o que Deus nos ensina. E no final do credo também nós vamos rezar a última parte, que é a terceira parte, que é a crença no Espírito Santo. Quando nós dizemos, creio no Espírito Santo, e por isso o Espírito Santo que nos abre a inteligência, nós também cremos nos desdobramentos disso, que são a igreja, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, que São Paulo falou aqui, a ressurreição e na vida eterna. Então, mais uma vez, o fim da vida terrena é o começo da vida definitiva com Jesus, e essa vida só chega quem na terra vive em comunhão com Ele. Irmãos e irmãs, há cerca de 15 anos, eu estava à missa lá no Santuário São José, no centro aqui da cidade, e um padre contou duas histórias que eu vou contar para vocês aqui hoje, que tem a ver com Nossa Senhora. Esse padre contou que quando ele era criancinha, lá no interior do Paraná, ele conta que estava em cima de uma cisterna. Cisterna é um poço artesiano, que naquele tempo a gente usava para tirar água. Naquele tempo, crianças queridas, não havia água encanada como tem hoje. A gente precisava pegar um balde, amarrar numa corda, descer essa corda até no fundo do poço, encher de água e puxar a corda de volta. Era assim que a gente fazia. Então, esse padre estava com 4 anos de idade, a criancinha ainda em cima dessa cisterna. E, de repente, a tábua quebrou e ele começou a cair. E a mãe dele, segurando um balde com a mão, com a outra, foi segurando o filho pela camisa. Mas era uma camisa de botão, e os botões começaram a arrebentar um a um. No último botão, a mãe gritou por Nossa Senhora, e para o último botão conseguiu salvar o seu filho. Ele cresceu e tornou-se o padre, aquele padre que nos contou aquela história lá no Santuário São José. E esse padre também contou outra história. Nessa mesma missa ele contou essa outra história. Havia uma criancinha que tinha uma doença que chamava fogo selvagem, que não tinha cura. E a mãe encomendou a filha a Nossa Senhora, porque os médicos já disseram que não tinha cura. Um dia, essa senhora, mãe da criancinha, estava preparando o almoço, quando uma moradora de rua bateu-lhe a porta e pediu alimento. Ela disse que poderia ajudá-la com um prato de comida, mas ela precisava esperar, que ela ainda estava preparando o almoço. A senhora entrou, pediu um copo de água e ficou aguardando. E ouviu a criança chorar. E a mãe contou-lhe a história, que a filha estava com esse fogo selvagem e que não tinha cura. A senhora esperou o almoço, almoçou, e quando foi embora falou com a mãe, passa água com trigo na sua filha. A mãe não tinha outro recurso, resolveu seguir o conselho e passou água com trigo na menina. Naquela mesma tarde as feridas secaram e a menina foi curada. E a mãe acredita que Nossa Senhora foi ali em forma de moradora de rua para curar a sua filha. É possível? Sim, porque Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Cabe a nós, como filhos, sempre acreditar na sabedoria de Deus e fazermos a nossa parte de filhos e filhos fiéis, como Isabel e como Maria, que sempre confiaram na sabedoria de Deus e foram filhos fiéis. Se confiarmos sempre na sabedoria de Deus e deixarmos que a palavra de Deus nos oriente, tudo vai dar certo, porque estaremos sempre andando nos caminhos de Deus. E Ele é o pastor que nos conduz e nada nos deixa faltar. Conclusões. Primeiro, o cântico de Maria, ela primeiro reconhece-se como serva,
depois elogia o modo de atuação de Deus e termina reconhecendo o ambiente teológico Israel, onde Deus atua. Segundo, a igreja sempre prevalece, sobrevive às perseguições humanas, porque ela é corpo de Cristo e nós compomos esse corpo. Terceiro, o reinado de Jesus é encantador, porque todas as pessoas têm acesso ao amor, à justiça, à misericórdia, à paz, à verdade e à sabedoria. Porém, não basta encantar-se, é preciso viver os ensinamentos de Jesus. E quarto, Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele ressuscitará quem, na terra, viver em comunhão com Ele, para que viva eternamente na casa do Pai.